Olá, pessoal. Seja bem-vindo ao MF Curso Online, curso de Microlinha, Pílula do Conhecimento. Nós estamos no AVA 4, fiscal de loja, agente patrimonial, agente de portaria. Nós estamos na aula 4, semana 5. A Pílula do Conhecimento da aula de hoje vai ser gestão de documentos. Vamos para a apresentação? Vamos lá. Nós vamos falar de uma coisa extremamente importante, que é a importância da gestão de documentos e a sua ligação, a sua segurança para o fiscal e agente patrimonial e de portaria. Tá? Então, ambos vão trabalhar com documentos. E aí é importante que você perceba essa gestão e que dê segurança nessa gestão, né? Principalmente nos fluxos de entrada e saídas, documentos e materiais nos setores em que vocês vão fiscalizar, seja varejo, shopping, como tá bom? Dito isso, nós vamos dar uma paradinha na nossa apresentação inicial e vamos nos preparar para estudar. Quem está chegando agora, papel e caneta na mão. O conteúdo que a gente vai trabalhar agora é vídeo e artigo. Você vai precisar estudar para se preparar para a imersão que vai acontecer nas aulas presencial e online junto aos nossos consultores. Os nossos consultores, nesse momento que estiver presente com vocês, vão arrancar seu couro. Portanto, não faça. Aqui não, você não vai fazer como nos cursos tradicionais, em que você, dentro de sala de aula, vai ficar perdido. Mais perdido que segue pelo tempo. Não. Aqui a gente já prepara para que você chegue já preparado, que o curso semipresencial, nós preparamos o tema antes para que você chegue preparado para a imersão. Isso é uma das características do nosso curso Top Mais, que desde 2017 prepara as pessoas com excelência no mercado de trabalho. Então, papel e caneta na mão, porque esse momento você vai ver um vídeo e depois um artigo, para depois ser explorado incessantemente pelos nossos consultores da área, que vão avaliar para ver se você de fato entendeu o que foi proposto com Pílula do Conhecimento. Pílula do Conhecimento, conhecimento é saber, habilidade é saber fazer, atitude é querer fazer. Para que você chegue no mercado de trabalho pronto e melhor do que quem está lá. Fechado? Então vamos para o vídeo e papel e caneta da mão, porque o assunto vai ser porreta. Documentos. Os instrumentos técnicos da gestão de documentos são o plano de classificação e a tabela de temporalidade e destinação de documentos. O plano de classificação e a tabela de temporalidade e destinação de documentos são ferramentas essenciais do programa de gestão de documentos. A utilização desses instrumentos possibilita o controle e a rápida recuperação de informações e documentos, orienta as atividades de racionalização da produção e do fluxo documental, orienta as atividades de avaliação e destinação dos documentos produzidos e recebidos, autorizando a eliminação criteriosa e segura dos documentos desprovidos de valor e a preservação dos documentos de guarda permanente, e aumenta a eficiência e eficácia dos serviços arquivísticos da administração pública municipal. A classificação, juntamente com a avaliação e descrição, são atividades vitais para o perfeito funcionamento dos arquivos. No contexto de uma arquivística integrada, a classificação e avaliação são vistas como ações conjuntas e complementares, e o procedimento de descrição como resultante do conjunto de procedimentos que se desenvolveu ao longo do ciclo vital e que nos arquivos permanentes se tornará mais detalhado. Nesse sentido, a escolha do método de classificação a ser adotado é indiscutivelmente um dos pontos mais importantes, pois dele dependerá o desencadeamento de todo o processo, ou seja,
Uma classificação que possibilite maior eficiência e agilidade no gerenciamento e controle das informações e documentos, que permita o processo de avaliação e o início de um programa de descrição. Para a classificação e codificação de documentos de arquivo, exige-se uma rigorosa análise documental, que deverá ser realizada por arquivistas com a ajuda de profissionais e/ou servidores que possuam grande conhecimento sobre a estrutura e funcionamento do organismo produtor. O resultado do processo de classificação dos documentos de arquivo será materializado em um instrumento denominado plano de classificação. O plano de classificação é um esquema de distribuição hierárquica de documentos em classes, de acordo com métodos de arquivamento específicos, elaborado a partir do estudo das estruturas, atividades e funções de uma instituição e da análise do arquivo por ela produzido. O plano de classificação é um referencial para a organização e o arquivamento dos documentos. A estruturação de um plano de classificação pode ser facilitada pela utilização de códigos, numéricos ou alfanuméricos, para designar as classes. Apesar da complexidade que exige a realização do processo de classificação, o plano de classificação deve ter como características principais a simplicidade e a facilidade de compreensão. Deve ainda ser uniforme, mantendo sempre um padrão, de modo a poder ser utilizado por qualquer funcionário da instituição e não somente por arquivistas. A tabela de temporalidade e destinação de documentos é um instrumento arquivístico resultante do processo de avaliação, que tem por objetivo definir prazos de guarda e destinação de documentos, com vistas a garantir o acesso às informações e documentos a quantos deles necessitem, constituindo-se ainda um registro esquemático do ciclo de vida dos documentos do órgão. Sua estrutura básica deve necessariamente apresentar os conjuntos documentais produzidos e recebidos pela instituição no exercício de suas atividades, os prazos de guarda nas fases corrente e intermediária, a destinação final, eliminação ou guarda permanente, além de um campo para observações necessárias à sua compreensão e aplicação. Os conjuntos documentais produzidos e recebidos devem ser hierarquicamente distribuídos de acordo com as funções e atividades desempenhadas pela instituição. Para possibilitar a identificação do conteúdo dos documentos, são empregadas funções, atividades, espécies e tipos documentais, agrupados segundo o plano de classificação adotado. Os prazos de guarda se referem ao tempo necessário para arquivamento dos documentos, nas fases corrente e intermediária, visando atender exclusivamente às necessidades da administração que os gerou. Estes prazos devem ser representados preferencialmente em anos. Excepcionalmente, podem ser expressos a partir de uma ação estabelecida em dispositivos ou rotinas administrativas. Entretanto, a definição da ação deve ser objetiva. Exemplos: até a aprovação das contas, até a homologação da aposentadoria, até a quitação da dívida e até o trânsito em julgado. O prazo estabelecido para a fase corrente relaciona-se ao período em que o documento possui um potencial de uso elevado para atender às atividades administrativas, exigindo sua permanência junto às unidades organizacionais. A fase intermediária se refere ao período em que o documento ainda é necessário à administração, porém com menor potencial de uso, podendo ser transferido para depósito em outro local, porém próximo da administração. A destinação final pode ser a guarda permanente, quando as informações contidas no documento são consideradas importantes para fins de prova, informação e pesquisa, e, portanto, imprescindíveis ao órgão produtor e à sociedade, ou eliminação, se o documento não apresenta valor probatório ou informativo. A guarda permanente compete às instituições arquivísticas públicas como o Arquivo Nacional, os arquivos públicos estaduais e do Distrito Federal e os arquivos públicos municipais, responsáveis pela preservação do patrimônio documental do país e pelo acesso às informações neles contidas. Outras entidades de caráter público poderão manter seus arquivos permanentes, seguindo, entretanto, as normas de orientação técnica dos arquivos públicos, viabilizando o intercâmbio de informações sobre os respectivos acervos. O campo observações
destina-se ao registro de informações complementares e de justificativas necessárias à correta interpretação e aplicação da tabela de temporalidade e destinação de documentos. Inclui-se ainda orientações quanto à alteração do suporte de informação e aspectos elucidativos sobre a destinação dos documentos, de acordo com a particularidade dos conjuntos documentais avaliados. Como instrumento auxiliar à tabela de temporalidade e destinação de documentos, sugere-se a elaboração de um índice alfabético remissivo, para agilizar a localização da matéria desejada, funções, tipologias documentais, procedimentos e títulos de documentos. Antes da aplicação da tabela de temporalidade e destinação de documentos, a mesma deverá ser encaminhada ao Arquivo Público Municipal para aprovação e divulgação por meio de ato legal que lhe confira legitimidade. A parte inicial, eu quero desculpa porque ele teve um problema no vídeo, né, na apresentação, mas é importante o áudio. E no final ele mostra as tabelas e as partes de exercício que vocês estavam escutando no início. Muito importante, porque você vai poder trabalhar, apesar de estar trabalhando na ponta do iceberg do varejo, você vai poder trabalhar com um conhecimento específico de onde esse documento vai, para onde esse documento fica e aonde ele fica arquivado. E é importante que você saiba o valor que esse documento tem em termos de guarda, em termos de manuseio, em termos de instrumento comprobatório, ok? Principalmente o pessoal de portaria, tá legal? Dito isso, nós vamos dar uma parada aqui. E aí vamos, antes da apostila, reforçar a importância de ver e rever esse vídeo, para que você possa, então, ter total conhecimento sobre o tema gestão de documentos. Tá bom? Apesar de ser chatinho, ele é importante. Está em concurso, tá? Está em concurso público. Vamos agora para o artigo, para o texto referente ao assunto que acabamos de ver. Ok? E aí vai para o lado mais da atuação do dia a dia do profissional, seja fiscal, loja, agente patrimonial ou agente de portaria, tá bom? Vamos ver se agora a apresentação será... agora foi legal. Vamos lá. Como a gestão de documentos pode beneficiar a sua empresa? Muitas organizações possuem dificuldade na gestão de documentos regulatórios, sendo esse um verdadeiro problema. Você imagina uma nota fiscal que a pessoa não sabe onde está, um contrato que fica em cima da mesa, um documento que o fiscal de loja foi lá verificar se aquele documento bate com o produto que está chegando, e chega na hora e não se sabe para quem entregou. Uma vez que o mau gerenciamento pode simplesmente levar seu negócio à ruína. Nesse post vamos falar um pouco mais profundamente sobre qual é a melhor maneira de realizá-lo e como a gestão do documento pode beneficiar a sua empresa. É de se referir que a gestão do documento precisa seguir algumas regras de boa conduta para gerar economia e agilidade, e são essas boas práticas que vamos listar nos textos de hoje. Vamos lá. Vamos para a gestão do documento. O que é gestão de documento? A gestão do documento é a soma de inúmeras práticas que uma organização adota com a finalidade de garantir mais agilidade na produção, no arquivamento e no acesso aos registros que são mais importantes para a empresa. Vale dizer que a principal intenção é deixar mais simples o uso dos documentos no decorrer do dia a dia, sendo que as buscas por dados se tornam mais organizadas e, por consequência, mais eficientes.
Cada organização, segundo seu próprio perfil, pode adotar suas próprias práticas e rotinas nesse sentido. Até porque uma pequena empresa não precisa adotar o mesmo número de regras que um shopping, por exemplo. O que é importante de gestão de documentos? A gestão de documentos regulatórios é importante para agilizar a rotina de quem é encarregado de consultar os dados para tomar uma decisão. Agente de companhia, agente patrimonial, fiscal de loja, todos eles têm contato com o documento. Né? Então é muito importante saber como proceder. A gestão do documento é a rotina de quem é encarregada nesse sentido. A documentação passa a ser organizada desde a entrada do documento até a consulta, passando pelo recebimento e arquivo em pastas. Quanto mais fácil for esse acesso aos documentos, mais ágil será o processo. Portanto, você faz parte desse processo quando entra no mercado, quando checa a saída do mercado. Em vista disso, ter um rápido acesso aos documentos regulatórios e certidões fiscais vai garantir um aumento de produtividade do seu time, além de melhorar a qualidade de serviço e otimizar o próprio espaço para armazenamento de documentos. Com o resultado, sua empresa será capaz de reduzir custos de operação, poupando tempo e ganhando controle e rastreabilidade. O que a má gestão de documentos pode acarretar? Acima vimos a importância como a gestão de documentos pode beneficiar a sua empresa, proporcionando mais agilidade no processo. Então, uma má gestão, por outro lado, pode trazer resultados desastrosos, como perda de documentos, aumento de burocracia, desorganização, crescimento de custos, vazamento de informação. Quando uma má gestão de documentos, a má gestão de documentos na empresa, não só se perde tempo para encontrar o documento, como isso faz aumentar os custos, pois o colaborador perde muito tempo para encontrar o documento. Como fazer gestão de documentos regulatórios? Para fazer gestão de documentos regulatórios é preciso seguir um pequeno passo a passo. Vamos lá? Comece a organizar as pastas. O primeiro passo é categorizar o documento por assunto, cliente, processo, importe, enfim. Você pode criar subcategorias para facilitar ainda mais a gestão. Analise se esses documentos serão guardados, aonde esses documentos serão guardados e pense como cada parte ou subpasta pode condizer com os documentos arquivados. Quanto maior for a organização, melhor será a forma de achar. Sabe qual é a vida útil de cada documento. Cada documento de uma empresa precisa ser arquivado por um certo período de tempo. E se o comprovante não for capaz de sobreviver esse tempo, é preciso solicitar uma segunda via. Só para exemplificar, o status bancário precisa ser 5 anos. Já o financiamento de um consórcio precisa ficar arquivado até sua quitação. O comprovante de obrigações confidenciais, por exemplo, precisa ficar arquivado 30 anos. Ao passo que uma certidão de matrícula de imóveis precisa ser guardada 30 dias após a emitida. Portanto, é de considerar que em alguns casos será necessário pedir uma segunda via de documento para que ele sobreviva o tempo necessário. Digitalize documentos a sua empresa. Com a chegada da tecnologia, muitas organizações já estão digitalizando documentos assim, ainda mais hoje em dia, com umas pesquisas arquivadas no PC. Podemos verificar nas nuvens. Essa digitalização traz não só organização para a empresa, como também muita rapidez no processo, na busca por determinados documentos. E sem contar que evita a necessidade de um enorme espaço físico. Isso facilita a gente patrimonial. Com a ajuda da tecnologia, ele pode muito mais facilmente controlar a entrada e saída de tudo. Com um espaço ilimitado de armazenamento, o sistema permite um bom direcionamento. Né? Quando você tem um sistema que você está digitalizado, facilita muito o acesso. É isso. Paremos por aqui. Vamos agora nos prepararmos para material didático. Então, associado, leia, releia esse artigo. Mesma coisa o vídeo, veja, reveja, não tenha vergonha, anote tudo que você tiver, para quando chegar na aula com os consultores, seja preparado, porque os consultores vão arrancar seu couro, através de debates, perguntas, dinâmicas, que vão fazer com que você saia de uma aula diferenciada, mais preparado para o mercado de trabalho.
Legal? Muito bem. Não associado, continue pesquisando. Você é o timoneiro do seu barco de estudo. Continue pesquisando. Voo de águia. Continue assim. Você já é um vencedor. Vamos para a apostila, galera. Um não associado não tem uma obrigação, mas o associado tem a obrigação de estudar esse material didático. Desnecessário dizer que nós estamos na semana 5, aula 4, você já sabe que você precisa estudar essa apostila, né? Deixa eu aqui parar essa apresentação, que isso. Vamos agora para a apresentação. Desnecessário dizer que você precisa estudar essa apostila, se preparar para quando vier o questionário avaliativo, você poder responder ao questionário já tendo lido e estudado toda a apostila. E eu espero que você tire a nota máxima, questionário avaliativo, que vale 5 pontos, que se vai juntar os outros 5 pontos da avaliação que vai acontecer feita pelos consultores na aula presencial online, que se junte aos 10 pontos dessa avaliação, que vai juntar as outras avaliações das semanas anteriores, e eu espero que você chegue no final com 70 pontos no mínimo e 75% de presença, porque assim você vai receber o diploma, o certificado e vai ter uma excelente avaliação para ser encaminhado para o mercado de trabalho. Fechado? Vamos à apostila! Nosso norteador de estudo, que vai deixar você, o cara, preparado para o mercado de trabalho. Seja você agente patrimonial, agente de portaria, fiscal, de loja. Gestão de documentos. Aliás, o que a gente vai ler aqui, com certeza já vem dizendo para vocês das aulas anteriores que muitos cursos não se importam com determinados temas que nós estamos falando aqui, porque muitos cursos têm a seguinte noção: você tem uma peça, essa peça do tabuleiro, você fiscal, de loja, agente patrimonial ou de portaria, cuja única finalidade é fazer muito bem a eles o seu papel na portaria, na entrada da loja, na entrada do shopping. E eles não percebem a importância de você, enquanto profissional que quer crescer, saber lidar com documentos. Porque você vai trabalhar internamente também. Lembra da estrutura organizacional? Você não vai ser apenas um robozinho que fica lá na frente. Você vai ter múltiplas funções, além de ficar na frente, na ponta do estabelecimento. Essa realmente é a área que você vai ficar mais de frente. Mas isso não significa que internamente você não vai fazer algumas funções dentro da sua rotina de trabalho. E uma delas é lidar com documentos. E lidar com documentos significa que você vai arquivar algum documento em alguma pasta, seja virtual, online ou no espaço físico. E para isso você precisa entender como é que funciona a gestão de documentação. Dito isso, o que nós vamos ver na apostila? Nós vamos ver. Eu vou dar uma pequena leitura aqui, para que você possa, então, entender o que nós vamos ver na apostila. Muitos cursos não se importam com a gestão de documentação por acreditar que o fiscal de loja, agente patrimonial e agente de portaria apenas precisam ficar atentos ao fluxo de pessoas e de mercadorias que entram e saem da loja. Tá vendo? Shopping, condomínio, etc. Estão enganados. Os documentos são parte da história do patrimônio e servem de comprovação do fato e do ato das negociações. Vocês vão controlar a mercadoria ao entrar e ao sair. Portanto, em meio aos diversos expedientes que fazem parte do dia a dia de operações de uma empresa, essa atividade, que parece simples, é de extrema importância para os profissionais dessas três áreas.
Exemplo, citamos o armazenamento de documentos como formulários estimativos, faturas, contas de liquidação. Tantos outros precisam estar bem organizados e não pode sair da empresa. Apesar de simples, essas são tarefas indispensáveis para uma parte do negócio. Isso porque uma boa parte da documentação e organização das atividades depende de uma eficiente gestão de documentos empresariais. Acontece que eu não sou babá. E até aqui eu te ajudei bastante, quanto administrador do curso, te dando um norte do que você precisa de pílula do conhecimento. Então você vai pegar essa apostila, ler de cabo a rabo, anotar, marcar tudo que você percebeu de importante. Né? Então, documentos, é importante você saber. Documentos eles que vão fazer parte da venda, do comércio que você vai estar trabalhando. E a transformação digital, que foi tema que a gente falou numa aula passada. Você vai trabalhar com a área de tecnologia. Às vezes então é um documento importante porque você precisa lidar com outras pessoas, lembra da estrutura formal e informal? E vai trabalhar com hierarquia, lembra da estrutura organizacional? E existem dados sigilosos que você vai ter que fazer parte desse processo em que você recebe, controla e fica na sua. Existe benefício da gestão como uma organização mais eficiente, otimização do tempo e do espaço físico, custos operacionais mais baixos e por aí vai. E como eu te falei, não sou a sua babá, você tem que fazer a sua parte. Portanto, querido estudante, estude, não só responda o questionário avaliativo, estude esse material e faça por onde. Você não associado, até aqui, percebeu que vai ser muito vantajoso se você participar de grupos de estudo, seja online ou presencial, ainda dá tempo de você fazer a transferência, entre contato com a gente, com a nossa secretaria, e faça a transferência que você não vai ter prejuízo. Mesmo assim, se quiser continuar como timoneiro do seu próprio barco de estudo, continue com a gente, você é um vencedor. Você, associado, que até agora está aqui, vamos então à finalização do que nós aprendemos até aqui. O que nós aprendemos até aqui foi aula 4, semana 5. Estamos falando sobre a importância da gestão de documentos na sua segurança para o fiscal de loja, agente patrimonial e agente de portaria. Quero dizer para vocês que até agora vocês estão aqui, vocês são vencedores, não desistam, façam parte desse curso diferenciado até o final. Tamo junto e até a próxima!